seja muito bem-vindo a mais um Diga Sim Podcast. A paz de Jesus, é uma alegria ter você aqui conosco de novo para mais um episódio, para mais uma história, para mais histórias. Não é só uma, são duas hoje, são duas histórias de gente que viveu com a ação do Espírito Santo na sua vida, entregou a sua vida para Deus, e é com muita alegria que hoje nós vamos ter um tema que para mim é muito bom, é muito do meu coração, que é música. Hoje nós vamos conversar com dois músicos que estão aqui desde a fundação, que estão aqui na renovação do movimento carismático desde muito antes da fundação. E é uma alegria falar com vocês, gente. É a Maria e o Mário. Sejam bem-vindos! Obrigada, pelo convite. É muita alegria também para mim estar aqui. Tenho certeza que Deus agirá muito em nós nesse momento agora, Olá, paz de Jesus a todos os ouvintes, irmãos da nossa comunidade, sim, Ana Paula, Maria. Alegria para a gente partilhar a nossa história, um pouquinho da nossa história. Mas quando você fala músico, isso tem um peso muito grande, Tem. O que a gente é? Não temos diploma nenhum de músico, simplesmente servos na música, Serviço na música. O que são os músicos, os servos da música? O que comem, como vivem? Vamos descobrir no episódio de hoje. Gente, pra mim é muito... É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, porque eu via vocês desde pequenininha ali tocando, ali cantando. Então, música é um negócio que chama atenção, a gente fica encantado. Então, pra mim... É muito legal estar aqui com vocês hoje por causa disso. Eu acompanhei, não acompanhando, porque não sabia de muita coisa, era muito pequena, mas acompanhei, estava ali nos momentos, de alguma forma eu estava ali, então é uma alegria muito grande. E agora todo mundo vai conseguir conhecer também um pedacinho da história de vocês. E eu queria começar mesmo com a história de vocês. Como que foi que vocês chegaram aqui? Como que foi a história de conversão? Como que vocês começaram a se relacionar com Deus antes de servir de alguma forma? E aí, Mário, como que foi para você? Bom, para mim começou ali nos meados de 92, quando eu tinha muita sede de um Deus vivo. E eu fui catequista, eu dei a crisma, fiz a crisma e tal, mas sempre pregava-se um Jesus crucificado. Eu queria uma igreja de um Deus vivo. E foi quando eu conheci num grupo de oração. E como eu gostava, assim como você, de música, então eu sempre ficava próximo ao Ministério de Música. E eu fui naquele grupo de oração e ficava ali perto daquele Ministério de Música. E até então que houve um retiro aqui para jovens. E nós colocamos nos carros, venha transformar-se. Então aquilo chamou... Tem uma curiosidade para muitos jovens. Não sei se a Maria estava nesse retiro, foi lá nos Vicentinos e deu em torno de 700 jovens. Nossa! Foi onde começou aí o início da conversão, Porque a conversão não acabou ainda. Não acabou ainda. Cada dia a gente tenta melhorar, buscar essa conversão a cada dia. Então isso foi um pequeno início, E daí, depois, nós vamos conversando no desenrolar disso aqui. Quantos anos você tinha nessa época, Mário? Acho que uns 18 anos, por aí. Foi no Flor Maria que começou ou não? Foi no Flor Maria. Foi na época do Flor Maria, Eu comecei indo no Bom Pastor da Perpétuo Socorro, tá. Mas depois desse retiro, aí nós formamos o grupo Flor Maria. Até então, eu não era músico, não servia na música, mas tinha muito desejo, Porque meu pai tocava sanfona, então instrumentos de teclas para mim era que eu era apaixonado. Minha pai me encantava. Te encantava. E aí lá dentro do grupo de oração foi o que te chamou a atenção também? Foi quando eu vi o tecladista na época, o João Paulo, tocando aquele teclado, aquele polifonia do teclado, aqueles timbres maravilhosos. E na época, vou rasgar aqui, Na época, jovem, adolescente, a gente quer arrumar uma namorada, O que a gente pensa, Nossa, eu ali, no altar, sendo visto por todos. Menino de Deus! Tocando um instrumento maravilhoso. Quem que segura? Ninguém segura. Aí Deus, acho que olhava pra mim e falava, meu Deus. Amado.
Deixa ele se enganado. Deixa ele vir por causa disso, que depois eu mostro pra que ele veio. Isso, foi mais ou menos Foi mais ou menos isso. E aí depois a gente foi tendo chamado, depois disso nós fizemos um seminário de vida, como a história, acho que de todos aqui que já passaram por aqui, teve a sua história passando pelo seminário de vida, né? E dentro do seminário de vida, então, nós começamos a trabalhar isso, a dar formação. Porque antes não tinha formação nenhuma. Sim. Antes era pego o músico a laço. Quem canta aqui? Quem gosta de cantar? Mesmo. Quem canta os animaizinhos, vem aqui pra verdade. frente. Quem toca alguma coisa? Vem aqui pra frente. Aí você pegava, vinha de Era tudo na convidado, rede, né? né? Vinha. Todo Você tipo de joga a peixe. rede, vem tudo. Ah, é verdade, tinha me Então, esquecido desse Nós detalhe. tivemos muitos problemas com isso, né? Meu Deus do céu. Hoje ainda tem, né? Imagina que não então. tinha uma... E você, Maria, como que foi que você então, chegou até aqui? Na verdade, em 92, mais exato, dezembro de 92, né? Eu e o Wendel, a gente sempre foi muito amigo, né? Acho que a maioria aqui das pessoas conhece o Wendel. E aí a gente ficou sabendo que tinha um grupo de oração lá na Matriz, à tarde, que dava muita gente. Aí o Wendel falou, vamos. Eu falei, vamos. Aí a gente juntou uma galera, a Patrícia, eu, o Wendel, a Simone Leopis. Era uma galera grande, né? E a gente começou aí. E, assim, foi maravilhoso. Primeiro dia que a gente foi, só chorava. Todo mundo só chorava, aquela emoção. Era o Reinaldo, né, que conduzia. E a gente já foi impactado. Impactado mesmo, né? E a gente nunca mais quis abandonar aquilo. Então, a gente começou... Esse retiro aí também a gente foi, né? E a gente teve muita libertação, muita cura interior, que jovem tem muita coisa dentro de si que quer explodir, né? Sim. Então, foi um momento, assim, que o Senhor nos fisgou. E depois desse dia, desse momento, a gente nunca mais parou. Estamos aqui até hoje, né, Mário? A gente acho que entrou mais ou menos pertinho, né? Nessa época. Bem próximo. Bem próximo. Eu tinha uns 14 anos na época. E, assim, tudo na minha vida eu devo a esse início, né? Assim, eu tenho muita gratidão pelo Reinaldo. A pessoa que eu sou hoje, eu me emociono porque a pessoa que eu sou hoje, eu devo a ele, né? Tudo que eu conquistei como cristã, como mulher de Deus, foi através dele. Então, assim, ele nem sabe, assim, o tamanho da gratidão que eu tenho por ele. E estamos aqui até hoje, na música, como o Mário diz, fisgado, né? Mas a gente se apaixonou e a gente não consegue, não. De jeito Que bom, nenhum. graças a Deus. Essa questão do nosso fundador, o Reinaldo Augusto, gente, para quem não sabe, é o nosso fundador aqui da Sim. E é muito bonito de ver a história de vocês, né? Os dois falaram que foi ali junto com ele, né? O início. Como o sim de uma pessoa impacta o sim de várias outras, né? Sim. O sim dele impactou o sim de vocês e o sim de vocês já impactou muitas outras vidas que eu sei. Então, e o sim dessas outras pessoas vai impactando, né? Vai mostrando para as pessoas que é possível e que Deus está presente. É muito bom. E a música, como que entrou? Então, vocês passaram ali, grupo de oração, processo de conversão, foram para o seminário de vida. E vocês tocavam antes? Vocês já eram músicos? Eu não, eu nunca tinha tocado. Foi assim, quando eu fui chamado, né, para fazer um grupinho, então pegou-se ali algumas pessoas que tinham vontade e vamos fazer aula, né? Vamos fazer aula. Então, como eu já tinha um certo no sangue, né? Sim. Uma musicalidade no sangue. Então, com 4 aulas, eu já comecei a tocar no grupo. Errava demais, como erro até hoje. Com 4 aulas comecei a tocar. Mal, mas Mal. Mas comecei. E outro também que sabia também mal violão, e nós formamos um grupinho e foi crescendo. Sim. Mas nós rezávamos demais. A oração era assim, nós rezávamos todas as noites, nós saímos, ia nas casas de um, de outro membro do grupo e vamos rezar. E eu me recordo que a gente saía de uma cidade para outra, né? Os ministérios, depois de formado, nós saímos para cantar nas experiências de oração. E uma cidade ia para outra. Todo um trabalho, novamente, do Reinaldo, assim, né? E eu me recordo uma vez que eu tinha uma Belina amarela, uma Belina 1 amarela, coloquei a bateria em cima da grade dela, do bagageiro, colocou uma lona preta e fomos pra Garça. Você imagina só, em 5 dentro, 5 jovens adolescentes.
e vai cheia de instrumentos. Você imagina A Belina Rihanna. a Belina Rihanna. E aquilo foi... E, gente, era uma unção. Voltava, assim, felizes igual os discípulos, né? Quando foram enviados por Jesus. Das graças que aconteciam. Mas tudo assim, na simplicidade. Nos erros, mas a presença de Jesus, do Espírito Santo, agindo em nós, primeiramente em nós, e nas pessoas do retiro, Era e foi assim que começou, né? E aí, à medida que foi isso, foi formando. Depois que nós começamos a ter vários problemas, né? Pegando as pessoas a laço, né? Para trazer, aí foi quando surgiu o Seminário de Vida, e nós aproveitamos o Seminário de Vida, que são 4 meses de duração, para formar músicos ali. Então, durante esses 4 meses, nós percebimos que algumas pessoas tinham carisma ali para música, convidavam essas pessoas e colocava, até hoje, como a gente faz, essas pessoas para cantarem e ministrar música no Seminário de Vida. Se realmente é o dom, é o carisma dela, aí então a gente pega elas, forma um ministério e coloca ela para tocar na igreja, no grupo de oração, no retiro, porque aí a gente já pastoreou, viu se tem alguma... se realmente não é o carisma, porque tem muita gente que gosta de cantar, mas não tem o carisma, não é o dom, né? Né? Não é o dom dele. Então aí a comunidade e os formadores ali do Seminário de Vida vão prestando atenção e vai dando a formação necessária para quando ela for para o grupo de oração, para um retiro, ela já tem uma base de música, né? De musicalidade para não passar vergonha, né? Para não fazer vergonha lá na frente da noiva. Para não atrapalhar os planos de Jesus, como a Maria fala, né? Para não atrapalhar o Criador. Não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Não roubar a unção, né, gente? E você, Maria, como que você começou? Você já cantava antes? Não, nunca cantei. Na verdade, sempre gostei de música, amei, né? Mas nunca toquei nada, nunca participei de nada. Cantava, sim, desde pequena. Eu sempre cantei na missa, nas coisas que tinha. Eu colocava, eu participava. Meus pais sempre me levaram, porque a minha família sempre foi muito católica mesmo, né? E aí, nesse pesca, né, a gente tinha o Cristiano, né, Mário? Sim. Cristiano Costa, né? E ele fazia esse trabalho de trabalhar os vocais, né, o tipo de voz. Aí a gente ficava aquele monte de gente, você é esse tipo de voz, você é esse, você é esse. E aí a gente foi aprendendo, né, e ele nos orientando, e ali a gente foi crescendo, né, na música. Aí no seminário também foi onde a gente foi crescendo na graça de músico, né? Músico, né? Músico de Deus, na verdade. E aí foi onde tudo começou, né? O nosso caminho, a nossa trajetória como servo do Senhor através da música. O Ministério de Música, como fala na Bíblia, lá no Antigo Testamento, era o pelotão de frente. Sim. Nós tínhamos tanta gente no vocal que era pelotão de gente. Era um pelotão de gente. Tinha às vezes que era 11 no Ministério de Música. Fazia aquela fila de vocalistas. Era um coral. Era um coral. Era um coral, quase. E o Cris ia ali, coitado, né? Tentando aqui, tentando ali, mas ele sempre acolheu muito, ele nunca... tipo assim, ele acreditava em cada um. Então, assim, esse trabalho que ele fez com a gente foi muito bacana. Me ajudou muito, muito, muito mesmo, né? Porque naquela época, a gente quase não existia esse negócio de aula de canto. Era uma coisa assim que fugia da nossa realidade, né? Essas formações. Isso, depois de muitos anos que a gente fez aula de canto, até com a Sheila, ela nos orientou. Mas aí já era... bem lá na frente, quando a gente já fazia o trabalho com a evangelização no trio elétrico, né? Mas, assim, no começo, era aquilo que o Mário falou, a gente orava muito. Então, a gente tinha o desejo, a gente orava muito, a gente ensaiava muito, era de manhã, à tarde, à noite, ficava em casa, né? Às vezes, eu não tinha fone de ouvido, era aquelas fitas, né? Cassete. Nós colocava lá e ficava. Era a forma que a gente estudava, né? E eu tenho que acertar, porque o meu coordenador vai me ver, eu preciso cantar bem bonito, bem lindo. Então, a gente treinava bastante, né? Sim. Mas a oração era o tudo, né? A nossa maior, como fala, o que a gente mais fazia era orar. Orar. E puxando o gancho, dá licença um pouquinho, puxando o gancho nesse negócio da fita cassete, ontem eu estava conversando com
com a Tati, né, que vai sair com a gente para dar a formação, por que as pessoas hoje não tocam de ouvido? Porque as pessoas, tá tudo muito facilitado hoje. Tá, nossa. Você ouve uma vez a música, já pega ali no Cifra Clube todas as cifras certinho, já pega a letra ali no celular e você não se esforça. Como a gente voltava a fita, voltava o CD, tem gente que nem vai saber o que é isso, né? Voltava várias vezes para pegar aquela música de ouvida porque não tinha cifra da música. E também para decorar, porque a letra da música tinha que estar decor em nós. Hoje? Não, hoje você... Eu sei. Passo, é partitura, é muito comodismo hoje, né? Eu sei, porque eu faço isso, Mário. Já era pra eu estar sabendo tocar de ouvido faz quanto tempo? Não sei até agora, porque preguiça. Fica ali, tá tudo na frente. Tudo na frente. E nós fazíamos certinhos, tipo assim, ó, tem essa voz, então um vai fazer essa, outro vai fazer essa, o teclado é assim, o violão... Então a gente pegava exatamente, né, Mário, como era a música. Era uma dedicação grande mesmo. Era. Então a gente ficava horas, a gente... Com o passar do tempo, que a gente foi formando os ministérios, a gente ensaiava na casa dele. Então, tinha lá um quartinho, né? Eu não ia falar, eu queria usar outra palavra, mas era um quartinho. E ali a gente ensaiava. E ali era dias e dias, né, Mário? Cada hora era um povo que chegava, coitada da mãe dele, da dona Carol, porque era barulho o dia inteiro. Então, a gente ficava ali 4 horas ensaiando, né, 2, 3, o que dava, a gente ficava o tempo que tinha, e era toda semana. Toda semana. Então, era toda semana oração, era toda semana ensaio. A gente não tinha, eu falo que naquela época os jovens, a gente tinha toda a disponibilidade que a gente tinha, toda a força que a gente tinha, a gente usava para Deus. A gente não ficava em casa. Né? Mas a gente não ficava em casa para sair para o mundo. A gente não ficava em casa porque a gente ficava só nas coisas de Deus. Vivia assim. na igreja. Então, nós saíamos juntos, nós rezávamos juntos. Ainda eu falei outro dia para o meu menino, a gente viveu a vida, a gente curtiu a vida, a gente passeou, a gente foi tão feliz, mas sempre com Jesus. Assim, a gente não se perdeu, né, no que o mundo oferecia. Deus preservou, vocês foram bem jovens, né, pra lá. 13, 14 anos. Deus preservou de muita coisa por ter ido, né? Eu acho engraçado ali do começo, uma curiosidade minha, tá? Porque assim, hoje a gente faz o seminário e tudo mais, e aí é comum chamar pro Ministério de Música alguém que já toca alguma coisa, ou que já mostra que canta alguma coisinha, né? E vocês não tocavam nada, então vocês montaram o Ministério de Música sem músico, assim, falando friamente. E também não tinha formação, não tinha uma formação de seminário ou alguém para falar, olha, no começo tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo. Como que vocês descobriram o que tinha que fazer? Porque assim, o Mário falou agora que o Ministério de Música é o pelotão de frente, né? Sim. Ou pelotão de gente, no caso. Mas para que serve esse pelotão de gente? E não só para que serve. Como que vocês descobriram ali, sozinhos, o que era para vocês fazerem com essa música toda? Então, depois que nós começamos a sair, né, para ministrar, né, de tantos erros e tal, nós começamos a ir nos encontros que tinha na Canção Nova. Então, eu participei de formação com o Dunga da Canção Nova, com o Martim Valverde do México, com o Eugênio Jorge, Padre Jonas. O Eugênio até veio aqui uma vez, Sim, né? o Eugênio veio na nossa diocese, Nossa, dar um retiro legal. aqui, dar um encontro para músico. Então, nós fomos em Franca, né? Tinha lá o Raléu, né? Então, eu fui várias vezes em Franca. Deus nos leva nos lugares que a gente não tinha condições de ir. Na época, financeiramente, eu não tinha condições de ir. Então, Deus proporciona essas coisas também, né? Por isso que ela fala, nós vivemos intensamente. Nós fomos em lugares que, se fôssemos ver... E nossa, pela misericórdia. Financeiramente, nós não tínhamos condições. Então, nós conseguimos. E fomos fazer essa... eu, pelo menos, tive a oportunidade de ter ido nesses lugares fazer formação com essas pessoas, né? Que eram os pioneiros ali na renovação, né? E aí, com um grupo de pessoas, o Wendel, o Vitor, o Ed, e aí nós começamos a trazer essas formações para cá. Nós dávamos, na época, formação para esses ministérios. Então, cada cidade tinha um ministério de música.
Então, nós juntávamos todos esses ministérios que iam sair para tocar nas experiências de oração, nos retiros de experiências de oração. Nós fazíamos uma formação, dava algumas palestras ali, indicando qual era a técnica a ser usada ali na frente, como devia fazer, postura, as vestes, né, para não causar escândalo. Tudo isso que nós aprendemos através do estudo de livros aí, né, que o Padre Jonas tem um livro, Músicos em Ordem de Batalha, tem uma formação do Roberto Tanus. Isso, inclusive, a gente também fez, né, com ela, com a esposa dele, uma formação para músico, né? Tanus, e esse livro você aplicou para nós, e ele é maravilhoso, né? Nos ajudou bastante o livro. O Músicos em Ordem de Batalha? Não, Qual? é uma formação... da Neuza... Formação da Escola Paulo Apóstolo. Tá. É da Escola Paulo Apóstolo. Da Neuza... E do Roberto Tanus, né? Roberto Tanus. E também O Silêncio do Músico, do Martim Valverde. Sim, nossa. Então, e outra, nesses raléus tinha os workshops, né? Tinha outras pessoas que pregavam, tinha workshops instrumentais. E questão, assim, de técnica, que eu falei que eu fiz 4 aulas e comecei, mas até hoje eu ainda estudo. Tá? Sim. Volta e meia eu pego um cursinho na internet, eu troco ideia com outro. Houve uma época aqui em Dracena que nós também fizemos workshop, juntava todos os tecladistas num dia final de semana, e eles iam trocar ideia entre eles. Né? O que você legal. faz nessa música? Que eu faço isso. Então, um passava ideias para o outro. Isso nós fizemos com violão, contrabaixo, bateria, guitarra. Fizemos isso aí no recinto da FAPIDRA. Que legal, gente. Então, hoje nós não temos isso, Não. né? Porque talvez nessa correria do mundo hoje não dá esse tempo que a gente tinha na época que éramos jovens, né? Eu acho que é isso também, Mário, mas eu acho que tem uma ilusão também, como a gente tem acesso fácil a muitas coisas. Então, me parece que, eu, falando por mim, tem a ilusão de que você já tem toda a formação que você precisava. Mas por quê? Porque você tem acesso a vídeo, você tem acesso a livro, você tem acesso a várias coisas, né, na internet. Só que aí você me pergunta, tá bom, mas quantos vídeos você realmente sentou, assistiu, estudou? Quantos livros você realmente sentou, leu? Só de ter disponível parece que a gente já tem muita coisa, né? Parece que antes, quando não tinha tão disponível, você sabia que para você aprender, você ia ter que ir lá, ia ter que sentar o final de semana inteiro e ia ter que aprender. Parece que a gente vive uma certa ilusão hoje, assim, mais recente, né? Os músicos mais novos. Uma parte, não sei. Não sei se todo. Mas, entrando aí nessa parte da vivência do músico, você estava falando que estuda até hoje, a Maria estava falando um pouco também de como que começou, né, a vida de músico lá dentro. Tem a questão que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que eu queria que vocês comentassem um pouco, que é a questão técnica versus vida interior. Porque vocês falaram muito que vocês viviam muita oração, tinham que rezar muito. Foi o celular do Mário, gente, não queria, né? Tá tudo bem, ele já desligou. Mas enfim, que vocês rezavam muito, né? Iam muito atrás e depois estudavam muito. O que é mais importante? Vida interior ou técnica? Dá pra só rezar e tocar? Ou você precisa só saber muito e que Deus faz na música bem tocada? Como é que é? É os dois, né, Mário? Eu preciso da técnica, né, que é muito importante, e eu preciso do espiritual, porque um completa o outro. Porque se eu só tenho técnica, eu não vou saber trabalhar a parte espiritual. E ao ministrar uma música, ao ministrar uma oração, eu preciso estar conectada com Deus, né? Só que eu também preciso da técnica, porque eu também tenho que fazer bonito, tenho que cantar bonito, tenho que tocar bonito, né? Mas, assim, essa questão de técnica, ele é bom para explicar. Ele explica melhor que eu, né, Mário? Porque ele que nos forma, né? Na verdade, assim, ele que nos formou, né? Musicalmente, né? E você quer falar sobre essa questão de técnica é importante, principalmente na questão vocal. A Maria falou, até ela comentou que hoje ela não tem mais voz. Por quê? Nós cantamos muito no gogó. A gente, primeiramente, se a gente está na música é porque a gente gosta. Sim. E Deus nos deu esse dom. Beleza. As pessoas falaram, não, você tem esse dom, você tem a voz boa. Comunidade Nós confirmou. precisamos trabalhar isso. Né? Se você não faz exercícios vocais, você vai desgastar a sua voz e vai chegar um tempo que você
é ruim para você. Então, Você perde a voz. você perde a voz e pode causar até uma doença. Então, é se prevenir disso. Além de você manter a sua voz, é algo necessário. Questão instrumental. Quando você faz algo bonito, né? A música é algo bonito, é algo atraente. Ela cabe em lugares em que a palavra não consegue entrar. Ela Você pode alcança um ver. pouco além ali, Exatamente. Em todas as festas, você vê que ali tem música. Né? De acordo com o estilo de cada festa, ali tem música. E quando você vê alguém tocando muito bem, aquilo para o músico, para nós músicos, nos atrai. Você comentou isso, né? Que você via nós ali em cima. Eu achava maravilhoso. Não tocava muito bem, mas achava maravilhoso. Quando eu ia na quermesse e via ali um tecladista tocando, eu ficava sempre perto. O Walter, que é presidente hoje da nossa associação, ele foi no grupo de oração atraído por um violonista que tocava na época muito bem, que era o outro Cristiano, nós chamávamos Cristiano 2. Ele tocava, ele fazia umas notas, umas notas cheias de dissonantes, que ele estudou bastante. Então isso atraiu o Walter, e hoje ele é presidente. Né? Veja bem, como que a técnica é importante. Né? A técnica é muito importante. Você conseguir fazer um solo no meio de uma música, desde que tudo é os dois que se completa, tá? Só técnica, você vai pegar uma música que, por exemplo, Ninguém Te Ama Como Eu e pedir para uma banda secular tocar. Não vai ter unção. Vai até ser bonito, mas bonito. Assim, não vai levar a oração, é diferente. Exatamente. Né? Será que vai conquistar o coração? Então precisa ter as duas coisas, né? A técnica e a oração. Nós tínhamos, na época, no comecinho, muita oração, como nós falamos. Até eu me recordo desse retiro de Garça. Eu não sei nada de piano, mas tinha um piano velho lá no local que nós tocamos lá, e eu comecei a tocar piano. Toquei o instrumento piano mesmo, deixei o teclado e fui tocar piano. Gente, parecia que tinha harpas, anjos e tanta unção que foi aqui. Nossa, tinha outros instrumentos aqui, né? Mas eu tava tocando piano de acordo com o que eu aprendi no teclado. Mas era aquele básico mesmo. Por quê? Porque a unção ali, Deus estava presente, né? A unção significa a presença de Deus. Agora, se você tem, então, uma técnica e você junta os dois, Aí você atinge o humano e você atinge aquilo que tem mais profundo na pessoa. Sim, espiritual. O espiritual. E assim, uma coisa também que é importante, né, a gente falar, que às vezes a pessoa ela não tem uma técnica top, ela não é, né, mas se o que ela souber dentro daquilo, do pouco que ela sabe, ela se dedicar, Deus vai fazer o sobrenatural. Né? Deus vai fazer o sobrenatural, porque como o Mário falou, a técnica precisa e o espiritual precisa. Só que às vezes tem pessoas que não têm aquela técnica toda, mas ela tem o desejo, ela estuda, ela quer, ela sabe pouquinho, né? Que nem eu conheço um amigo meu que ele fala assim, eu não consigo ir além, mas ele é tão de Deus que Deus faz nele, no pouco que ele tem. Entendeu? E ele se dedica. Você vê que ele não tem quase tempo, mas o tempo que ele tem, ele coloca-se à disposição e ele vai catando de um aqui, catando de outro ali, e ele foi crescendo na graça, né? Então, assim, e existe também, assim, uma coisa que eu acho muito importante, né? A gente começa devagarzinho, né? No pequenininho, no olhar, que nem o Mário falou, a gente olhava, aprendia uma coisinha aqui, outra ali, e depois Deus vai te chamando. Então, às vezes eu preciso ficar ali, às vezes eu quero ser música, não, eu acabei, né, eu quero entrar na música, estou no seminário, eu quero ser música, eu quero tocar igual o Mário, eu quero cantar igual a Ana Paula, que é a Ana Paula aqui, gente, olha, meu Deus do céu, né? E, às vezes, né, a pessoa, ela precisa ir devagar, dar um passo de cada vez, né? Porque talvez se ela já começa no grande, ela abandona. Então isso eu acho que é muito importante. A gente está falando de música que é importante, que é tudo para nós, mas antes é isso aqui, ó, o espiritual mesmo, e depois junta os dois, né? E faz a graça acontecer. O que eu tenho no meu coração é isso.
O contrário, às vezes, acontece também, né, Maria? Você estava falando do seu amigo. Acontece. O contrário, às vezes a pessoa tem muita técnica, sabe muito, mas aí entra nesse, talvez, já chega no topo. Como é que é? Tem pessoas que realmente sabem muito, né? Sabe, assim, que você olha e você fala assim... Meu Deus, é top do top, né? No sentido musical. Só que ela precisa viver o espiritual, né? E aí a gente vai tentando ensinar, mostrando o caminho, como que... Porque assim, ó, sensibilidade, né? Sentir o que Deus está falando, qual música que Deus quer. Então eu toco bem, mas eu não sei ouvir o Senhor. Então o que eu vou tocar? Não vai ser a música certa. Não vai ser a música certa. E a música certa faz toda a diferença. E a música errada também vai acabar com o momento. Sim. Vocês já tiveram uma experiência de tocar música errada? Porque eu já tive, entendeu? Muitas vezes. Então eu tô perguntando. Meu Deus. Um negócio que assim, eu falei, nossa, vou arrasar hoje. Aí tava tudo super bem ensaiado, tudo lindo, a música saiu bonita. Você pergunta assim, saiu bonita? Saiu bonita a Saiu música. bonita. Alguém saiu tocado? Não. Não. Vocês já tiveram essa experiência? Sim, muitas vezes. Várias. Muitas vezes. Nossa, Pode falar, eu Mai. tive uma experiência, foi assim, o auge, né? Nós achamos que nós estávamos arregaçando, sabe? Instrumentos a toda altura. E de repente acabou aquele momento, foi hora do almoço e eu ali almoçando ali na mesa sozinho e chegou o Luciano Talarico, da Mantina, que hoje ele é padre, né? E ele me falou... Eu não me recordo uma palavra do que ele falou, mas eu senti Jesus falando comigo ali na frente e eu voltei na minha mente lá no palco e visualizei Jesus no fundo do palco lá, quietinho e deixando nós se aparecer. Tipo assim, vocês querem se aparecer? Então faz vai. bonito aí, então. Faz bonito aí. Gente, aí eu chorei que eu não consegui acabar de comer o alimento, né? E fui para a capela chorar, tá? Então ali foi um encontro marcante com Jesus. Então a partir desse momento, meu teclado, muitas vezes as pessoas falam, ergue seu teclado, não tô ouvindo. Eu falei, eu tô ouvindo, tá bom, Jesus tá ouvindo, né? Tá. Então, né, eu já tive, além dessas experiências, uma outra experiência também em Adamantina. Quando eu cheguei no retiro de Adamantina para fazer esse retiro, eu fui para fazer o retiro. Chegando lá, eles não tinham tecladista, me convidou para tocar no teclado. E era um Korg 01M, é o top da época. Eita. E eu me achei o cara, né? Mas eu sou o cara dos teclados. Eu percebi tanta náusea, eu pensei que Deus estava com tanta náusea, porque ou seja quente ou frio, porque morno Deus vomita, né? E eu senti tanta falta de unção naquele retiro que eu estava, que eu queria entrar dentro da tecla do teclado e sumir, né? Não queria, porque eu consegui ver a vaidade em que eu estava ali tocando naquele momento. Porque nós músicos somos, assim... facilmente vaidáveis. Então, porque a musicalidade, ela nos torna muito sensíveis, né? Padre Jonas e também o Eugênio Jorge dá muito exemplo disso. Então, cuidado, após sair de um evento, vai se reconciliar, vai orar, porque a vaidade, ela pode pegar qualquer um. Como pegou Lúcifer, que era o regente da música no céu, né? Que era anjo, né? Que era anjo. Via né? a face de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, existe também essa parte de elogios, né? De como receber um elogio. Porque as pessoas querem... Como receber um elogio, Mário? Nossa Senhora. Como receber um elogio? Nós temos que ser, primeiramente, sinceros, né? A humildade é a verdade. Chegou uma pessoa para te elogiar, porque é difícil. A pessoa foi tocada pela sua voz ou pela sua musicalidade, ela vai vir te elogiar. Isso é difícil você correr disso, né? E aí, nos encontros que eu fiz, me ensinaram a aceitar esse elogio. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Mas no interior, você saber que não foi você que produziu aquilo na vida da pessoa. Né? Você foi usado por Deus. Então, aquilo que a pessoa está vendo em você, Padre Léo falava assim, o belo que você vê em mim
É o Deus, é a divindade que você está vendo, né? O Jesus que você está vendo. O que você vê em mim de ruim, sou eu. Esse sou eu. Tá? Então, nós temos que ter isso no nosso interior. Que, se for por nós mesmos, só produzimos coisas humanas, não muito boas, vamos dizer, né? Mas o que produz uma mudança na vida da pessoa é o Espírito Santo. Então, nós temos que ter isso. Então, age normalmente assim, ó, aceita, elogio, não precisa ficar com cerimônia. Não, mas não precisa falar sabendo... assim, como que é? Imagina eu... Não foi eu, foi Jesus, né? E não foi Jesus, assim, foi você, humano, canta bem ou toca bem. E Jesus, através do seu tocar bem, do seu cantar bem, agiu em você. Mas o dom é seu. O Senhor te deu. Então, quando alguém te elogiar, muito obrigada, né? Ai, não, foi Jesus, né? Na verdade, parece um fingimento. Não, foi Jesus, não. Né? Jesus realizou a graça em mim, porque eu me abri, mas o dom é meu. Muito obrigada. E aí você não precisa dar essa né? explicação toda pra pessoa. Não, você só fala muito obrigada. Muito obrigada. Chega na frente de Jesus. E se você tiver... agradece ele, né? Fala, Jesus, ó, muito obrigada. E se você tiver algum sentimento que te engrandece interiormente, vai aos pés de Jesus e fala, Senhor, me ajude a trabalhar isso em mim. Porque, na verdade, essa vaidade dos músicos é um trabalho para a vida toda. Sim. A vida toda você vai trabalhar isso em você. Né, de uma forma ou de outra, na oração, numa penitência, porque o músico, quando ele também se engrandece, ele também tem que ver assim, preciso orar, preciso me despir da minha pobreza, né, da minha miséria, e saber que não sou eu, que é Deus que realiza em mim. Então, eu preciso trabalhar isso em mim. Né? E qual é a forma que eu trabalho? Na oração, na penitência, no jejum. Porque a vaidade em nós, ela vai estar todo o tempo nos odiando, né? Porque Lúcifer era música, então a gente é tentado a todo momento. E é gostoso de falar, nossa, que lindo, como foi bonito, como... Né? É gostoso receber o elogio, mas como esse elogio está sendo em você? Né? Tá te levando para ajudar o próximo, ser luz, ou para que você seja a estrela? Então, é uma luta. Então, a grande questão do elogio, ela é mais interior do que como você vai responder para a pessoa. Importa menos o que você fala. É porque às vezes dá também para você fazer todo um teatro de humildade ali, né? E dentro você tá assim, eu recebi um elogio, eu recebi. E tem outra coisa, quando você, que nem o Mário falou de coisas que às vezes a gente faz errado e deixa Jesus no cantinho, quando acaba aquele momento, você sente. Te dá uma vergonha. Isso. Uma vergonha. Você fala assim, nossa, mas eu fiquei meses rezando, me preparando para isso. Chegou aqui, eu consegui ser o canal, em vez de ser o canal da luz, ser o canal daquilo que não... Né, atrapalhei. Então, você sente. Não tem como você não sentir. Não. Né? Em mim, as minhas costas queimam. Eu falo, meu Deus, não fiz a vontade. Fiz de novo, né? E acontece, vai sempre acontecer, né? E aí você vai procurando refúgios para conseguir... Refúgios não, né? Momentos, caminhos para conseguir trabalhar isso. Senão você também não volta mais, né? Porque a gente fala assim, então eu não vou mais, né? Porque toda vez que eu vou, eu sinto isso, às então... vezes dá vontade. Né? Às vezes dá vontade, né? Porque músico é complicado. O músico gosta de se aparecer, gosta de estar na frente. Mas é o dom dele, né? Não tem como ele se esconder. E não tem como fugir, né? Como que você vai se esconder se você está ali na frente? Sim. Nem que fique né, mais baixo ou num... Atrás do biombo? Não dá, né? Só tem que tomar cuidado, porque a mãe do pernilongo falou para o pernilonguinho, seu filho. Olha lá, gente, ele vai comer. Filho, quando sair cantando, cuidado com as palmas, ela pode te matar. É verdade. Não é? É verdade. Cuidado com as palmas. O coitado. E o coitadinho saiu ali, cantando, se achando o cara. E recebeu uma palma bem grande, palmada. Olha só que... Coitado do pernilonguinho, gente. Tô com dó agora. Às vezes nós somos pernilongos também. Muitas vezes. Podemos morrer numa palmada. Podemos. Pelas palmas. Mas e quando a gente faz certo, pra que serve a música? Vamos entrar na música agora, que eu queria saber.
pra que serve? Por que tem que ter música no começo? Por que, né? Porque tem um padrão. Tem um padrão. Sim. A gente geralmente começa com uma música, geralmente com uma música animada, né? Meu pai gosta muito, ele sempre tá lá dançando lá na frente. Percebo. Ele gosta, você já percebeu? Eu percebo. Todos os eventos. E ele pediu pra eu perguntar, pra que serve? Pra que serve? Então vamos Por que lá, começa Paulão. com música? A todas as pessoas que gostam de chegar no grupo de oração, fechar os olhos, cruzar os braços. Por que eu dou essa formação e eu faço isso no início dos eventos? Seja de um retiro, um grupo de oração, um seminário de vida. A gente canta músicas animadas e que mexe com o corpo. Sim. Mexendo com o corpo, fazendo alguns movimentos, exercícios até, o que acontece? O nosso coração começa a palpitar mais rápido. A circulação sanguínea começa e a oxigenação no cérebro também começa a ter mais efeito. E com isso as pessoas começam a ter maior poder de concentração, de pensar. E outra coisa, você tira aquela pessoa de lá daquele problema que ela estava na casa dela, que ela estava pensando no problema do serviço, uma situação de enfermidade, e você traz aquela pessoa ali presencial, a sua mente, coração, alma, não somente o corpo presente, né? Então a pessoa fica ali, ela como se ela esquecesse. Ela entende que ela chegou ali. Isso, e aí ela está aberta à pregação da palavra, porque o principal, a nossa fé vem da pregação. O principal é a palavra de Jesus, é entender Jesus, é conhecer, é ter uma experiência com Jesus. Então, a música, ela começa por aí. E outra coisa que nós falamos, a música, ela entra em lugares que a palavra não entra. Tem pessoas que foi para um encontro porque a mulher obrigou ele aí, ou o pai obrigou ele aí, ele está... nós íamos, na época do Reinaldo ainda, nós íamos em palestra em escola, dar palestra em escola, sobre drogas, e nós levávamos o Ministério de Música. E você imagina, no meio de adolescentes, ali, como começar uma palestra? Começava a palestra com música. Então tinha aquelas pessoas emburradas, que não se abria, fechadas, e a gente começava com músicas alegres, e as pessoas se abriam para ouvir a palestra. Então, a música, ela entra, por isso que é um pelotão de frente, né? É como uma espada, ela entra onde a palavra tem bloqueio de entrar. E aí, depois que ela entra e abre o coração, aí é muito mais fácil para a pessoa vir e fazer a pregação. Ela prepara ali, ela traz a pessoa. Prepara o campo, né? Por isso a importância, né, desse trabalho. O músico, ele tem essa responsabilidade de preparar todo o terreno para que depois a palavra entra. Então, se o músico ele não trabalhar tudo isso que o Mário falou, a hora que a palavra chegar, muitas vezes não vai cair no coração das pessoas, porque as pessoas estão fechadas. Então, a animação, o levar a oração, né? Isso faz com que a pessoa, aos poucos, vai se abrindo para que a graça aconteça. E, às vezes, a gente tenta falar isso muitas vezes e as pessoas, às vezes, não conseguem entender que é necessário, né, esse momento, porque se não tem essa alegria de levar Jesus, né, como que eu vou num grupo de oração e as pessoas estão lá carrancudas, eu preciso trazer uma alegria para ela, por menor que seja, né, assim, para que ela se abra, para que a graça aconteça. E na verdade, eu falo assim, né, coitado do pregador quando ele entra e tá todo mundo assim, né, como que ele vai, né, ainda quando é um pregador que tem uma habilidade de animar também, ele ainda vai lá e dá uma ajeitadinha, vamos supor, né? Entre aspas. Mas essa é a nossa missão. É a missão de abrir os corações para que a palavra seja colocada, né? E lá no Antigo Testamento, em Macabeus, quando você falou que o pregador se sente mais à vontade, o que acontece? Quando iam para a guerra, eles pegavam os músicos, colocavam na frente com os tambores, com os instrumentos, para eles irem tocando à frente, para que o inimigo gastasse suas munições no pessoal da música, para que depois o exército conseguisse, então, abater o inimigo. Agora, o que encorajava o exército? Quando eles viam que aquele pelotão de frente, que era o Ministério de Música, ali, a equipe de música, iam dar a sua vida
para salvar aquela nação, encorajava o exército. Então, quando o pregador vê que o Ministério de Música está ali, tá trabalhando as pessoas ali, dando a vida ali, suando, tentando tirar o marasmo daquela comunidade ali da Assembleia. E a Assembleia com raiva dele, que tá fazendo levantar. Ou então, a Assembleia tem a Assembleia que fica brava, né? Aí, então, o pregador se encoraja, né? Para vir a pregar a palavra. Então, e aí entra a importância da espiritualidade, de ouvir, às vezes está tudo pronto, vamos cantar essas músicas. E de repente você olha para a Assembleia, não dá para cantar essas músicas, tem que ser outra. Muda tudo. Não, porque assim, o músico ele tem que viver pela unção do Espírito Santo, né? Hoje a maioria dos músicos precisa das partituras, é fato. Só que ele tem que ter bastante repertório ali, porque pode ser mudado tudo, não é, Mário? Quantas vezes você chega num lugar, numa assembleia, e você olha aquele povo, você fala, não dá para entrar com essas músicas, né? Aqui, eu preciso mudar o repertório, mas isso é escuta. Né? Então, o músico, ele precisa ter muita oração. Né? E ele é o primeiro a ser atingido. Então, o primeiro a cair é ele. Se ele não tiver em oração, em vigília, em penitência, se ele não tiver com os sacramentos, vivendo os sacramentos, nós morremos. Né? Nós morremos e muitas vezes a gente mata toda aquela assembleia por causa de nós. Porque nós somos aqueles que estão à frente em ordem de batalha. Então, músico não é músico do mundo. Nós não somos músicos do mundo. Nós somos servos do Senhor. Então, é diferente. Né? Você que já cantou muito, né? Hoje você vê a diferença, né? Sim. É que nem eu falo, às vezes a gente se reúne assim, a gente começa a cantar umas músicas diferentes, parece que não entra, porque o nosso é Jesus, é o sagrado, é as músicas, né, da graça do céu que Deus nos orienta, né? É o que eu sinto. Não, é totalmente diferente. Você tocar música e você servir na música, como o Mário bem pontuou no começo, ministrar a música, são duas coisas completamente diferentes. Você é música, eu não sou. Então, assim, você sabe tocar vários repertórios. Eu já não sei, né? Mas você é formada para isso, né? Uma coisa é você fazer show, né? E cantar para as pessoas. Outra coisa é você fazer as pessoas cantarem junto com você para Deus. Cantarem e rezarem, é difícil. E é difícil entrar sendo músico e conseguir entender essa diferença. É muito difícil, porque quando você já toca, o que você entra, você acha que você vai ter que fazer um trabalho muito bonito lá na frente. Mas assim, por que você pensa isso? Você vê gente nos retiros que tocam muito bem e que a coisa acontece. Aí você que, né, não entende muito direito ainda o que está acontecendo, você acha que você vai lá na frente, vai tocar muito bem e a coisa vai acontecer. E não é assim que acontece. Não é assim, porque se você não ouvir o que Deus quer, que nem a Maria estava falando, né? Se você não ouvir o que Deus está pedindo para aquele momento e tudo mais, às vezes é a hora até de ficar quieto, de não tocar nada. Quantas vezes era a hora que a gente achava que tinha que explodir a música e ia todo mundo tocar para arrebentar assim? E, na verdade, não era. O pregador virava ou alguém do próprio ministério virava e falava assim, ó, para tudo. Aí parava tudo. E aí, você sentia a unção do lugar no silêncio. Então é difícil para quem é músico entender isso, gente. Como e outra coisa também, se serve na música que às vezes você vai num encontro e você enfrenta uma batalha durante um grande período do encontro, não é, Mário? Parece que as coisas não vão, parece que nada se encaixa e aquilo você vai ficando mal. Se você não estiver bem espiritual, você não aguenta. Se você não estiver bem espiritualmente, você não aguenta, porque tem lugares que a batalha é muito grande. Então, se você não estiver preparado, você fica muito mal. Então, assim, essa é a questão, né, de eu estar preparado. E é batalha. É batalha. Você toca aqui, tá tudo certo, tá tudo arrumadinho, mas o negócio não anda. Porque ali o Senhor está realizando transformações, libertações, e a gente está ali, né, em ordem de batalha. Né? Quando a gente passa na formação do seminário, a gente aprende que enquanto não está tocando tem que ficar rezando, né? É. Então entra um pouco aí, o músico ele é um pouco intercessor também, como é que é? Tem que
Tempo todo. O tempo todo, né? O tempo todo. Quando você está fazendo, já ministrando a música, já é uma intercessão para a vinda da palavra. E no momento em que você se senta para a pregação da palavra, ou você está fazendo um fundo musical que já é uma intercessão para ter um ambiente ali propício para a recepção da palavra, ou você está rezando o terço ou orando ali na sua intimidade, tudo para que a ação do Espírito Santo aconteça e nos defenda desses ataques, né? A música, ela tem, por si só, ela tem um poder, né? Por si só, a música em si, você coloca uma música, vamos colocar aí um hino nacional, é uma imposição de respeito. Você coloca um hino de um futebol, uma explosão de alegria. Você vai cantar para uma criança dormir um rock? Não, você vai cantar uma canção de niná. Então, ela tem poder por si só. A música era usada em momentos de tortura, né? Usava a música como tortura. Então, porque ela tem esse poder. Agora, você imagina você pegar essa música e usar ela ouvindo o que Deus quer, no momento que Deus quer, do jeito que Deus quer, com a espiritualidade, e colocar naquele ambiente. Então, a transformação das pessoas, a nossa transformação ocorre. Então, nós somos intercessores o tempo todo que nós estamos ministrando. Então, lá. O Mário, então, você tinha falado que a música é uma espada, né? Sim. É uma espada. E pelo que vocês estão falando, ela mexe com tudo, né? Se você pegar, ela mexe com o corpo, ela mexe com parte biológica mesmo, ela mexe com a mente da gente, ela mexe com o espírito da gente. Então, ela realmente atravessa a pessoa em todas as suas dimensões ali. E é por isso que que ministrar a música, então, é diferente, né? Sim. Porque você tá mexendo, você tá vindo do espírito para baixo. É o contrário, né, da música secular, digamos, que ela tá ali para mexer com o corpo, para mexer com a cabeça. Agora, ministrar música, você tá ali para tocar a alma da pessoa. Coração, né? A alma, os pensamentos. Uma música secular, ela vai provocar em você algum tipo de prazer, né? Uma dança, algum pensamento, né? Vontade de se mexer, de pular. Isso, alguma coisa que vai te gerar um prazer. A música, na espiritualidade, ela vai te produzir também um prazer, mas mais levando para a espiritualidade. E é uma alegria, uma explosão de alegria quando você tem uma experiência com Deus, que não tem outro prazer físico que compensa isso. Né? Nós saímos dos encontros que nós fazíamos na época com o Padre Schuster, gente, nós ficávamos elétricos, né? Nós íamos chupar um sorvete, depois de 3 dias, começava na sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, domingo até 5 horas da tarde. A gente ficava elétrico e aquela alegria contagiante, é um batismo no Espírito Santo que nos contagia. Agora, pegando esse gancho aí, eu gosto muito de dar um exemplo, citar o exemplo de Nossa Senhora. O músico, quando ele vai ministrar a música, é que nem Nossa Senhora. Nossa Senhora recebeu a presença do anjo ali, ela ficou cheia da graça e concebeu do Espírito Santo. O que aconteceu nela? Uma vontade louca de ajudar as pessoas. Saiu às pressas e foi às montanhas, 140 quilômetros aproximadamente, para cuidar da sua prima, que ela ficou sabendo que também estava grávida. E ela foi ali gerando Jesus, estava gerando Jesus. Nós, como músicos, nós temos que estar, primeiro, abastecido desse Espírito Santo. Quando a gente recebe essa unção do Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo, a gente também tem essa vontade, porque o Espírito Santo é amor, essa vontade de ajudar as pessoas, e que as pessoas sintam também aquilo que a gente está sentindo. Então a gente vai até as pessoas. Como que a gente vai? Maria levava Jesus no ventre. Nós levamos Jesus através da música. E quando Maria chegou para Isabel, e ela apenas saudou Isabel, o que aconteceu? A criança, João Batista, estremeceu no seio de Isabel. Né? Isabel ficou cheia do Espírito Santo e começou a clamar também em alta voz, né? Inspirada pelo Espírito Santo. Quando a gente chega na frente para ministrar a música, uma música que nós ruminamos ela, que nós estamos gerando Jesus nela, que nós temos aquilo decorado na nossa mente, no nosso coração, vivendo aquela música,
vai acontecer o que nas pessoas? Aquilo que aconteceu em Isabel. Aquele dom, aquele fruto que estava no ventre de Isabel, aquele dom que está no coração da Maria, no coração da Assembleia, vai florear. Vai se mexer. Vai se mexer, vai provocar alegria, as pessoas vão querer servir outras pessoas. Vai acontecer o batismo no Espírito Santo. E é essa a nossa missão. Por isso que essa passagem de Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, ir visitar Isabel, e eu faço essa comparação com o Ministério de Música. Que tem que estar assim, cheio do Espírito Santo, gerando Jesus na música, para levar as pessoas. Para poder realmente tocar quem a gente encontra. Exatamente. E como que foi para vocês, gente, essa convivência ali dentro? Porque, assim, é muito bonito realmente ser, né, ministrar música é muito bonito, ser cheio do Espírito Santo, poder tocar as outras pessoas, né, música que transpassa a pessoa inteira, e parece tudo muito bonito. Então, conviver ali no Ministério de Música, todo mundo junto, também deve ser tudo muito tranquilo e muito bonito, não é? Ah, tranquilíssimo. Por que você olhou para mim, Quantos Maria? anos vocês tocaram juntos ou ainda tocam? Ainda tocamos. Ainda Vamos falar uma eternidade, né? Faz muitos pouquinho. anos, né? 34 anos, mais ou menos. Mais ou menos. E a gente realmente tem uma conexão espiritual muito forte, né? Porque são muitos anos de intimidade, né, espiritual na música. Então Nós a já gente brigamos. Não, a gente briga até hoje, normal. Ele, nossa, Vocês? não vamos Que nem absurdo. comentar, né, a situação, porque, né, então, mas assim, a gente consegue olhar um para o outro e já saber exatamente o que tem que ser feito, né? Olhou com carinho assim, tipo, não, aqui eu não posso, a gente sabe a hora de entrar, o que pode fazer, o que não pode fazer, quem que canta em tal música, quem que não canta. Porque há muitos anos a gente tem essa intimidade, então isso nos ajuda muito. Quando a gente se reúne, assim, é muito bom, né? É muito bom mesmo, porque foi algo que foi plantado lá atrás. É o que eu te falo, a gente orou muito, né, Ana? Então a gente ficou muito, mais do que cantar, a gente orávamos muito. Então eu conheço exatamente o Mário, ele me conhece exatamente, e assim os nossos outros irmãos. A gente tem essa cumplicidade de conhecer. Eu sei a hora que ele tá chato, ele sabe a hora que eu tô chata. A gente briga e ao mesmo tempo já, não, desculpa, perdão aí, porque o amor, ele transcende, né? Então a gente tem essa conexão espiritual e também uma conexão de amor, né, entre nós todos que viemos lá de trás, né? Sim. E eu tenho muita gratidão a Deus por isso. Então, no cantar, quando a gente está junto no palco, no servir, então a gente consegue ouvir a Jesus, né, só nessa conexão da gente ter essa unidade espiritual. Isso eu acho fantástico, né? E assim, agora, aos poucos também, que nem você começou a cantar com a gente, muita alegria, muito feliz, né? E aí a gente vai aprendendo, né? Já de um olhar para outro e falar, não, Ana, né? Essa daqui, não, Maria, então eu canto, né? E você, que a Ana é explosão, gente, né? Tem que segurar. E aí Tem que dar segurado, gente. Não, mas é uma explosão boa. É uma explosão boa. E aí, que nem aquele retiro que você tocou com a gente, foi muito bom, né? Que a gente vai aprendendo a ter essa conexão, sim, de se olhar. Então, é estar junto sempre. A gente é humano, né? A gente precisa passar tempo junto para poder se aprender. Para poder se aprender. Nós formamos uma família. E na família sempre tem as discórdias, né? Sempre ele vai falar da discórdia agora. Sempre tem uma briguinha ou outra. Conta, Mário, as discórdias. Mário, a hora que você vai contar ao vivo, hein? Pelo amor de Deus. Não, a gente sempre tem algumas discordâncias, porque cada um tem um temperamento, né? Mas é que ela falou, a medida da convivência. E a gente sabe que, se nós formos ali para frente ministrar, estando de mal, estando bravo, estando em situação de pecado, não vai acontecer a unção, sim, não vai acontecer a graça. E nós temos em primeira mão, em primeiro pensamento, é que nós não queremos atrapalhar a unção do Espírito Santo, nós não queremos atrapalhar a obra de Jesus. Então, automaticamente que você briga e fica ali magoado com o irmão ali de ministério, você sente a necessidade de voltar a
a ter pedir perdão, né, nos erros e voltar a ter essa amizade novamente, que senão você sabe que não vai acontecer a graça, né? Ó, só para comentar, há um pouco tempo atrás aí a gente teve um retiro, tal. E aí eu falei uma coisa, ele entendeu outra, a gente se desentendeu, porque eu tinha falado, faz isso, e aí ele entendeu errado, e eu falei, eu vou descer para lá agora. Porque eu vou falar com o Mário, porque o Mário não sei o quê, e eu nervosa, e ele nervoso, mas a hora que a gente se encontrou, irmão, você me perdoa? Já foi na hora, automático. Né? Porque a gente aprendeu a ter essa maturidade. Porque se fosse, né, talvez há anos atrás que a gente ainda não tinha essa maturidade, mas foi na hora, a hora que nós já deu risada e já se abraçou e já pediu perdão. Porque assim, não tem outro caminho, né? E quando você ama alguém, não tem como você ficar, porque eu amo ele demais, ele é meu irmão assim de todo um sempre, né? E então assim, não tem como, né? E eu sou muito crica, sabe? Ele é chato. Eu sou chato. Você acha, Mário? Não, eu sou meio perfeccionista, então eu gosto de... Nossa, o que eu faço de correções... Até o cameraman se manifestou agora. Você, Mário. Não, e o duro que quando a gente corrige ele fica tão magoado, aí ele fica assim, ó, ruminando. Eu falo, você não corrige a gente toda hora? Então agora, peraí, deixa eu corrigir você, né? Aí ele Quer fica ver eu me dar lá. bem é com a sua mãe, nossa. Ai, eu sei. Ela quando não tá a gente aqui hoje porque ela falou que não ia gravar. Brincadeira! Olha. Brincadeira! Mas eu vou sair nesse final de semana com ela, né? Pra dar encontro, vamos ver aqui. Mas assim, a Nice também, ela tem um outro temperamento e às vezes não bate os temperamentos. Mas eu amo sair com a sua mãe pra pregar. Porque, Vocês saem bastante, acaba que dá certo, acaba né? que dá certo. Mas é aquilo, tem que ir ficando, né? Às vezes a gente acabou de entrar, acabou de se converter, acabou de começar a servir, arruma uma briga, Então, acha que já tem que ir embora. Gente, tem que ir ficando. Meu A gente vai Deus, se adaptando, a gente vai aprendendo como que pede desculpa pra cada uma pessoa diferente da outra. Tem que ir ficando, né? E aquela questão, né, Ana? Tudo que a gente aprendeu em Deus, a gente tem que viver, né? A gente tem que viver aqueles segmentos, que nem a obediência. Eu falo que a gente permanece até hoje por causa da obediência, né? Então, olha, o Mário é o responsável hoje por esse evento, então, assim, a gente é obediente. Né? Ele conduz. Quando sou eu conduzo. A gente tem toda uma intimidade para se comunicar, mas assim, a gente respeita. A gente tem a obediência. A gente entendeu desde sempre que a obediência nos leva ao céu. Então, se aquele que está representando, aquele que está coordenando, se ele falar algo, eu atendo, mesmo que eu não concorde. Porque a obediência me faz crescer. Então, às vezes, as pessoas não conseguem entender que eu preciso ser obediente. Né? Na minha fé, eu preciso. Sim. Né? E nós temos um diferencial que nós tocamos não é para bens financeiros, né? E então, a nossa objetivo principal é buscar a vida de santidade. É buscar a santidade. Então, aí é aquilo que você falou assim, entra uma pessoa que sabe tocar, que arrebenta e tal. Se ela não tiver esse objetivo da santidade, de buscar a vida interior, na primeira briga ela pega, sai e vai embora. E aqui não. Aqui a gente sabe que, né, se eu brigar aqui, eu vou para onde? Não tem outro caminho. Para. Por mais que eu mude de paróquia, mas eu tô na mesma igreja. E aí? E a hora que nós formos pro céu, vai caber lá? Né? Tipo assim, se eu tô brigado com ela, então tem que buscar a reconciliação aqui. Sim. Então, esse diferencial de não ter... Eu já vi muitos ministérios de música que começou a pegar algumas pessoas que tocavam melhor e fazer grupinhos para angariar alguns fundos, tal, fazer um showzinho aqui e tal. Mas não deu certo. Acabou. Né? Porque a pessoa não aguenta. A primeira briguinha, a primeira discussão, ela fala, não, Sim. eu vou embora. E vai mesmo. E nós já choramos muito, né? Nós já sentamos, já lavamos a roupa suja, como se diz, mas não foi uma vez. É a vida toda, desde quando a gente se conheceu até hoje. Estou falando que há pouco tempo atrás, ou ele quase matamos um outro, né? Então, assim... Daqui a pouco tem de novo.
Então, assim, sempre vai ter. Porque eu penso diferente de você, dele, mais a conexão em Deus, o querer, a santidade, né? Porque a gente só busca isso. Então, assim, como que eu vou viver? Como que eu vou abandonar? Não, eu vou sair desse ministério aqui, eu vou entrar no outro, só que aí eu vou carregar esse problema comigo. No outro ministério, esse problema vai continuar. Porque o problema geralmente sou eu. Quando eu saio, é porque o problema sou eu. Eu fico lá ruminando aquilo, porque o problema sou eu, não é meu amigo, não é meu irmão, né? Então eu tenho que trabalhar ali. Sim. Né? Às vezes dá esses problemas, porque eu acho que às vezes a gente entra aqui, né? Fala, é da igreja. Aí tem a ilusão de que ninguém vai brigar. E todo não mundo é santo. Isso, aí é o diferencial que o Mário falou. A diferença de você estar aqui dentro e você estar lá fora, não é que aqui não vai brigar. Continua todo mundo sendo ser humano falho, gente. Vai brigar. A diferença é que aqui a gente tem gente disposta a se reconciliar, a pedir perdão, a perdoar, que é o que não tem em muitos outros lugares, né? Ontem eu tava vindo pra cá pra rezar, e aí eu tava brava com meu marido. Aí eu já tava dentro do carro, pensando assim, ai, eu tô brava, mas eu vou chegar lá e Jesus vai mandar eu parar de ficar brava. Eu nem queria ir. Mas tô indo. Vim, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, fui rezar. A graça acontece. Porque eu tava errada, né? Então, assim, eu tive que parar de ficar brava porque eu tava errada, né, Mara? Então, eu acho que a convivência é assim em todos os ambientes, né? Sim, quando a gente tá aqui dentro servindo. Em todo lugar. Porque se você não se dá bem num ambiente fora, dentro de casa também não vai dar certo. Sim. Porque às vezes a gente quer fugir do problema, mas o problema vai existir em qualquer lugar. Sim. Então, se eu não sei enfrentar um problema, eu não vou saber enfrentar nenhum outro que aparecer. E aí eu vou ser uma pessoa infeliz, frustrada, não vou conseguir servir a Deus, sempre com aquela mágoa no coração, né? Mas é muito bom, gente. Conviver em comunidade é muito bom. A gente cresce, a gente aprende. Quanto mais tempo a gente passa junto, menor vão ficando os problemas, mais fáceis de resolver vão ficando essas brigas, esses atritos. É muito bom, vai se tornando uma família mesmo, né? E quando você coloca aquilo que você sabe fazer para o bem do irmão, você se sente... É prazeroso, você se sente muito feliz e realizado. Você realizou aquilo da qual você foi chamado. Então, nós, como Ministério de Música, somos chamados a animar, né, vamos dizer, a fazer a animação do encontro, e isso dá muito certo, e foi bom, e as pessoas se sentiu bem. É prazeroso isso, né? Sim. É prazeroso. Dá uma alegria muito grande, né? É muito bom ser do Ministério de Música, vai, E gente, às vezes, assim, o que eu acho muito interessante, né, que a gente sempre serviu a Deus. A gente toca tanto em coisas grandes como em coisas pequeninas. Então, nós não tem essa questão de quantidade de pessoas. Às vezes tem lá 5 pessoas, Deus colocou você, é você que vai, e é você que vai tocar. E como a Vera falou no podcast, né, que ela, no seminário ela pregava acho que para 4 ou 3 pessoas, né? E a equipe de pregação era maior do que as pessoas que participavam, né? Acho que era 3 pessoas que ela comentou. E é isso, né? A gente não é músico circular, a gente é servo na música. Então, se eu tiver que cantar para 2, para 3, eu vou. Se Deus me chamar para uma multidão, eu vou. E a gente nunca falou não, né, Mário? A gente nunca falou não. Aonde Deus chamou a gente foi. Então, às vezes as pessoas acham que a gente está aqui, assim, faz pouco tempo, né? Mas a gente vem desde lá de trás, nessa trajetória de servir aonde Deus querer, né? A gente já participou de tudo. A gente, aqui no nosso grupo de oração, teve uma época que não tinha quem cuidava das crianças. A gente descia, a gente cuidava, né? Tem retiro, não tem onde trabalhar. Um trabalha aqui, outro trabalha... Não tem, a gente serve em qualquer lugar. Logicamente, a gente tem o dom da música, mas a gente faz tudo, né? Mas muitas vezes... Esse é o nosso chamado. Muitas vezes vocês estão por aqui e não estão tocando, são outros ministérios, né? Deus usa onde quer. Tem uma pessoa que eu gosto muito aqui da associação, e ela tá sempre na acolhida. E ela gosta muito da acolhida, e Deus usa tanto ela na acolhida, gente. Mas eu conheço tanta gente que veio pro grupo de oração ou pro seminário de vida por causa dessa mulher. Então, que graça. E ela tem um dom maravilhoso. Eu vou, assim, muito mais do que talvez eu tenha trazido por causa de música, ela trouxe por causa de uma acolhida, de um amor, de uma preocupação. Então, Deus usa todos aonde Ele quer.
e a hora que ele quer. Com certeza. Muito bom. É muito bom. Viu? Eu lembrei de uma situação aqui. Nós tocamos num cenáculo com o padre... Ai, não me lembro, Mário. Tô velha já. Ô, Mário, não Mário. joga sim ela na fogueira. É o seguinte, nós tivemos meses antes desse cenáculo, nós tivemos um amigo secreto. E eu dei um par de baqueta para um dos integrantes do Ministério de Música que nunca tocou bateria. E ele tinha 4 meses para treinar bateria. E ele treinou bateria 4 meses e tocou nesse evento. Nossa. O bichinho suava, né? E não era o carisma dele tocar bateria. Ele aprendeu durante esse período. Porque precisava. Porque foi necessário. Porque precisava, necessário. Então, a coragem, né? O músico tem que estar disposto e ter coragem de dizer sim. De dizer sim. De ser obediente. No episódio da Vera, ela falou muito sobre a obediência. E vocês também. Eu acho que é muito bom, porque todo mundo que estava ali desde o começo, na SIM, fala muito sobre a obediência, que é o carisma da SIM. O símbolo da SIM, ela chama SIM, Sociedade de Irmãos da Misericórdia, SIM. E tem a imagem de Nossa Senhora, porque é inspirado no Sim de Maria, que é o sim obediente, dócil, que espera aquilo que vem de Deus. Então, é muito bonito para mim, muito inspirador ver vocês vivendo esse carisma. Vocês que estavam lá desde o começo. Lógico que tem muita gente que vive esse carisma que não estava lá, né? Tô dizendo que vocês estavam. Mas é muito bonito ver uma vida que vocês dedicaram a viver o carisma da nossa associação, gente. Muito obrigada pela vida entregue que vocês têm. Uma coisa também, Ana, que eu acho muito interessante, a gente como músico, a gente também precisa aprender que eu preciso dar oportunidade, né? Então, eu preciso trabalhar isso em mim, porque se eu achar que só eu sou necessária, eu não vou estar dentro da graça do Senhor e da obediência. Então, eu estar a serviço do próximo, ajudar o próximo, trazer o próximo. Muitas vezes eu preciso me silenciar, me retirar e dar oportunidade para alguém crescer. Sim. Porque a gente não é capaz de estar sempre presente ali. Então, eu preciso formar, né, Mário? E a nossa missão é formar pessoas, né? Sim. É formar. Então, assim ela é formar. Não tem como, não. E Deus, ele vai te tocando ao coração. Filho, faz isso. Filho, faz isso. Filho, busca aqui, busca ali, leva ali, leva ali. E você vai formando pessoas, né? E uma coisa também que eu até comentei com você anteriormente. A questão de eu entender que ninguém é igual a ninguém. Que o meu sim não é igual ao teu, que eu falei até no início, né? Que muitas vezes vai ter pessoa que ela não vai conseguir oferecer aquilo que eu aquilo que eu desejo, mas é aquilo que o Senhor deseja. Então, é aquilo que ela pode. Aquilo que ela pode. Aquilo que ela pode. Cada um entrega aquilo que Deus pede para ele entregar. A gente não precisa ficar exigindo, né, gente? Exigindo. E vocês hoje entregaram o tempo de vocês aqui. E eu queria agradecer vocês, gente. Foi muito bom. Queria, né, continuar aqui conversando por mais algumas horas. Mas a gente marca outros episódios. Porque tem muita coisa pra gente conversar. Não só de música. Vocês estão aqui há muito tempo. Vocês sabem muita coisa. A gente quer espremer vocês assim, igual limão. Para vocês falar tudo que vocês sabem para nós. Mas queria agradecer a presença de vocês, agradecer a dedicação e pedir para vocês deixarem um recado final aí pro pessoal. O que vocês querem dizer para esse povo, seja músico, seja não músico, seja servo, seja alguém que nem nunca veio ainda. O que vem aí no coração de vocês para dar um recado para o nosso povo que nos assiste? Eu quero dizer assim que o Senhor é tudo. Não existe outro caminho, não tem como eu ser feliz se eu não tiver Jesus. E junto com Jesus tem ela, a Virgem, né? Aquela que intercedeu, aquela que intercede. E se a gente está aqui, se a gente vai continuar no caminho do Senhor, é pela intercessão de Nossa Senhora. Então era isso que eu queria deixar para as pessoas, né? No coração das pessoas. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e tudo será dado em acréscimo. Então, a questão da conversão, de buscar Jesus em primeiro lugar. Depois, você vem com a técnica. Porque a técnica instrumental, a técnica vocal é um acompanhamento. É o que vem embelezar, mas o cerne principal, a missão principal é Jesus. Então, como a Maria disse, não tem outro jeito. É buscar Jesus em primeiro lugar. E
músico, toma cuidado com as palmas. Toma cuidado, pernilongo. Muito bem, gente. Muito obrigada. Muito obrigado você também que ficou conosco aqui até o final de mais um episódio do nosso podcast. Foi muito bom, foi uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente também, participando dessa conversa. E eu vou dizer para vocês continuarem participando aí nos comentários, irem comentando o que vocês acharam, alguma experiência que vocês já tiveram com música. Conta pra gente aqui nos comentários e envia esse vídeo também para quem você lembrou. Talvez você tenha lembrado de alguém que é músico, talvez você tenha lembrado de alguém que pode ser tocado por alguma das histórias que aconteceram aqui hoje. Envia esse vídeo para a pessoa, curte, compartilha nas redes sociais. Às vezes alguém que você nem imaginou pode ser tocado de alguma forma hoje, né? O nosso podcast aqui da Sim é justamente para inspirar o sim, né? Cada história que vem aqui, que conta um pouco do seu sim a Deus, me inspira e inspira quem está ouvindo a dar o nosso próprio sim a Deus. Então compartilha, curte, manda ali nas redes sociais, manda para o seu povo, para eles ouvirem também. E eu espero vocês aqui na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, para o nosso próximo episódio do Diga Sim Podcast. Deus abençoe e até mais.